Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 20, 4 de novembro de 1926. Como a Santíssima Virgem foi cópia fiel do seu Criador e de toda a criação. Como a vontade divina tem a virtude de transformar em mar as gotas de água, a divina vontade velada nas coisas criadas. Então, continuando o estudo da Escolinha da Divina Vontade, do volume 10 ao 20, está concluindo esse estudo. No primeiro vídeo, no último vídeo que eu fiz, eu já tinha meditado uma parte desse trecho, mas vou ler novamente. Meu estado sigo no querer supremo, rogando a minha mamãe. Tinha meditado uma parte, né? Até o parágrafo 2. Meu estado sigo no querer supremo, rogando a minha mamãe rainha que me ajude a conseguir este reino do eterno Fiat. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, a cópia mais perfeita dos filhos do reino de meu querer foi minha mãe celestial. E porque tivemos a primeira filha nele, pôde vir a redenção. De outra maneira, se não tivéssemos tido a primeira filha de nossa vontade, jamais eu, o Verbo Eterno, teria descido do céu. Jamais me teria servido, nem confiado em filhos estranhos à nossa vontade para descer à terra. Interessante, Jesus. Que ela está pedindo, né? Pedindo ajuda para Nossa Senhora para conseguir o reino da divina vontade. E aí ele fala para ela: minha filha, a minha mãe foi a cópia mais perfeita dos filhos do reino, e eu só vim porque eu tive a primeira filha da divina vontade. A redenção só aconteceu, né? Pôde vir a redenção, e porque tivemos a primeira filha no reino, pôde vir a redenção. Então, ela é a primeira filha da divina vontade. E a redenção pôde acontecer, pôde vir a redenção porque tinha essa primeira filha da divina vontade. De outra maneira, se não tivéssemos tido a primeira filha de nossa vontade, jamais eu, Verbo Eterno, teria descido do céu. Não teria acontecido a redenção se não tivesse uma filha da divina vontade na terra. Olha, gente, olha só a seriedade dessa frase, né? Não teria acontecido a redenção se não tivesse uma filha da divina vontade na terra.
jamais me teria servido nem confiado em filhos estranhos à nossa vontade para descer à terra. E aí ela tá pedindo o reino, né? E ele fala, o reino da redenção só aconteceu porque eu tinha filha da divina vontade na terra. E ela pedindo o reino, então só vai acontecer o reino, e esse reino vai descer à terra se tiver uma filha da divina vontade na terra, que foi ela a que recebeu o reino da divina vontade. Ela como a depositária desse reino, né? Por isso, olha, era necessária uma filha da nossa vontade para vir o reino da redenção. E como ela era filha do reino do eterno Filho, foi cópia fiel do seu Criador e cópia perfeita de toda a criação. Era necessário. Jesus é incrível, né? O jeito que ele falando para ela o que é necessário para vir o reino da divina vontade. Que ela está pedindo, Nossa Senhora, me ajuda. E Jesus está mostrando para ela o que é necessário para vir esse reino. Que você viva na divina vontade, que seja uma cópia fiel do seu Criador, como foi a Nossa Senhora. O caminho é esse, né? O caminho para vir o reino. Para Deus, Ele não confia em filhos estranhos, Ele não fala, não confia seus segredos, seus bens, a sua vontade para filhos estranhos, para quem não vive na vontade dEle. Ele não confia esse bem, esses segredos do Fiat. Ele não confia, então Ele está mostrando o caminho é você seguir minha mãe, sendo uma cópia, fazendo o mesmo caminho que ela fez, sendo uma cópia fiel do seu Criador e de toda a criação, vivendo na vontade divina. Ela devia encerrar todos os atos da vontade suprema que exercia em todas as coisas, que exercita em todas as coisas criadas. E como tinham a supremacia e a soberania sobre toda a criação, devia encerrar nela o céu, as estrelas, o sol. O que é encerrar o céu? Porque ele falou aqui, ó, encerrar. Ela devia encerrar todos os atos da vontade suprema que exercita em todas as coisas criadas. A vontade suprema faz atos através das coisas criadas. E ela devia encerrar nela o céu. Cobrir todas as criaturas. Ser imutável como Deus. Ela devia encerrar nela o céu, as estrelas, o sol. Encerrar nela toda a luz. E tudo para poder encontrar em sua soberania a cópia do céu, do sol, do mar. E também a terra toda florida. Todas as virtudes. Ela tem que ter nela copiado toda a criação. A criação é uma demonstração dos atributos de Deus. Ele não é Deus, mas a divina vontade está velada em toda a criação. A divina vontade está velada na criação. A divina vontade velada na Nossa Senhora, bilocada na Nossa Senhora, no Filho da divina vontade. Assim, ao olhar para minha mãe, se viam nela presságios jamais vistos. Se via céu, se via sol resplandecente, se via mar claríssimo, no qual refletíamos para ver a nossa filha. Se via terra primaveril sempre florida, que atraía o celestial artífice a fazer seus passeios. Oh, como era bela a soberana celestial! Ao ver nela não só a nossa cópia, mas todas as nossas obras encerradas nela. Isto porque encerrava nela a nossa vontade. Agora, para vir o reino do Fiat Supremo, o que se necessita? Necessitava-se outra filha de nossa vontade. Porque se não fosse sua filha, não poderia lhe confiar nem seus segredos, nem suas dores, nem seus conhecimentos,
nem seus prodígios, nem sua santidade, nem seus domínios. Como um pai ou uma mãe apreciam dar a conhecer seus bens a seus filhos e fazê-los possuí-los, mas bem gostariam de ter mais para fazê-los mais ricos e felizes. Assim também minha vontade goza de fazer conhecer seus bens a seus filhos para fazê-los ricos e felizes, de uma felicidade sem fim. E isso aqui não é só para Luísa, que ele tá falando em cima do que ela falou, né? Pedindo a Nossa Senhora para ajudar a Vilhena. E ele tá falando: a redenção só pôde vir porque tinha uma filha da divina vontade na terra, não ia confiar meus segredos, meus bens a uma pessoa, a uma alma que não vivesse na minha vontade, que fosse a minha cópia fiel, que encerrasse nela a minha vontade. Assim também para o reino, eu não ia confiar meus bens a filhos, ele faz conhecer seus bens aos seus filhos, a quem vive na vontade dele. Então, para vir o reino, necessitava-se outra filha de nossa vontade, para vir o reino. Beleza, aí veio o reino. A Luísa viveu na divina vontade e encerrou nela esses bens da divina vontade, do reino da divina vontade. E aí mas isso aqui que ele fala serve para todo mundo. Ele não confia ele não pode confiar na alma que não vive na vontade divina. Não confiar seus bens, os prodígios, a felicidade, tudo isso. Para viver nessa felicidade do reino da divina vontade, a gente tem que tirar os obstáculos da nossa vontade humana e viver como filho da divina vontade. Olha o que ele falou: agora para vir o reino, necessitava-se outra filha de nossa vontade, porque se não fosse sua filha, não poderia lhe confiar nem seus segredos, nem suas dores, nem seus conhecimentos, nem seus prodígios, nem sua santidade, nem seus domínios. Porque isso aqui serve do mesmo jeito. Deus não confia seus segredos, suas dores, seus conhecimentos, seus prodígios, sua santidade, seus domínios, para quem não vive na divina vontade. Para quem não vive na divina vontade. Ele confia seus segredos, seus bens para quem vive na vontade dele como filho. Ele é como um pai ou uma mãe que apreciam dar a conhecer seus bens a seus filhos e fazê-los possuí-los, mas bem gostariam de ter mais para fazê-los mais ricos e felizes. Assim também minha vontade goza de fazer conhecer seus bens a seus filhos para fazê-los ricos e felizes de uma felicidade sem fim. Esse é o plano de Deus. Fazer a gente rico e feliz de uma felicidade sem fim. Da parte dele está garantido a gente ter uma felicidade sem fim na terra. De viver só para Deus e conhecer só a Deus e uma felicidade incrível. Mas às vezes ela fala assim: mas eu não vejo essa felicidade toda, eu tô na divina vontade, mas eu não vejo toda essa felicidade, eu tô vivendo muito, tá acontecendo muita coisa na minha vida, não tô vivendo essa felicidade. Aí tem que fazer uma análise. Será que você tá vivendo realmente assim, fazendo tudo o que Deus quer? Que se entregou realmente, vive só para Deus e faz tudo o que Ele quer? Viver na divina vontade, Deus ele deixa muito claro o que Ele quer da gente. Ele fala com todas as letras o que Ele deseja, o que Ele quer. Viver na vontade divina é viver na vontade de Deus, é o que Deus quer e não o que eu quero. Então, se a gente está colocando alguma dificuldade para fazer alguma coisa para Deus, por exemplo, vai ter justiça. Vai ter justiça.
E aí você tá ainda colocando empecilho, você tá colocando obstáculos. E aí vem justiça. Deus, que é o que ele tá falando aqui, ó. A felicidade, ele é um pai, ele quer sempre dar mais, te fazer feliz, de uma felicidade sem fim, mas é para os filhos. Se a gente ainda vive em rebeldia com a vontade de Deus em algum aspecto, em algum ponto, em algum momento a gente não faz o que Deus quer e a gente sabe o que Ele quer, não vai ter essa felicidade sem fim. Porque ele não pode confiar. Olha o que ele está falando aqui. Ele aprecia dar a conhecer seus bens, seus segredos, seus conhecimentos, tudo mais. E ele quer dar mais, mais e mais e mais. Mas você tem que viver na divina vontade. Em tudo. Fazer tudo o que Deus quer. E ele deixa muito claro o que ele quer. Não tem como a gente não falar que não sabe. É muito complicado, né? Porque assim, não é igual na redenção. Não é igual na redenção que... Ontem eu estava conversando com Jesus antes de dormir sobre essa diferença, né? De quem vive na redenção, quem vive no reino da redenção e quem vive na divina vontade. Quando a gente vive na divina vontade, a gente já sabe, Senhor, me dá as palavras que o Senhor estava me explicando. Por exemplo, Deus fala muito, muito forte no nosso coração, e a gente sabe muito aqui no nosso grupo de estudo, que Deus quer que a vontade dele seja conhecida. E a gente está aqui nessa missão de fazer a divina vontade ser conhecida, né? De partilhar a nossa vida. A gente deu o nosso sim para isso. A gente está aqui, né? Fazendo isso. E a gente sabe o que Deus mais quer. O que ele mais quer? Que a vontade dele seja conhecida. Aí, se você não tá disposto, não tá fazendo isso, e você falou que ia fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e não faz. Aí a gente aí assim, Jesus explicando a diferença de quem vive na redenção e de quem vive na divina vontade. Quem vive na redenção não sabe, a pessoa passou a vida inteira ela não decidiu, ela não fez aquela decisão assim antes, consciente, e estudou e meditou e conheceu essa verdade do que Deus queria para a vida dela, qual era a vontade de Deus, qual é o plano de Deus. A pessoa não sabe, ela vive assim, não decidiu, sabe? Não tem aquela decisão, ela fica vivendo da misericórdia de Deus, assim, confiando assim, Deus é misericordioso, eu confio na misericórdia dele, mas eu não vivo assim, ela não tem esse conhecimento do que Deus quer, do plano de Deus para ela e para toda a humanidade que a gente tem. Desse plano de que você foi criado para viver com a vontade dele, só para ele. Ela não fez a pessoa, quem não conhece, quem não tem esse conhecimento, não vai fazer essa decisão e entender o que a pessoa vai entender na hora da morte, que a gente e vai ter que purificar no purgatório para entender isso, porque só entra no céu quem vive na divina vontade, só entra vontade divina no céu, lá não tem vontade humana reinando. Quem vive na redenção vai descobrir só depois. Quem viveu só na redenção, que não teve acesso a esses conhecimentos, vai descobrir só depois. Só depois da morte. E vai ter que passar pelo purgatório para entender, para purificar isso, de tudo isso. Quem teve acesso a esses conhecimentos já sabe disso antecipadamente. Já sabe, já tem essa consciência, já recebeu essa luz aqui na Terra.
antes, muito antes de morrer, já recebeu essa luz, que no céu só entra a vontade divina. Então, se você já conhece isso, por isso que Jesus fala que a gente não sai, que tem uns muros de luz, porque eu fiquei refletindo, Jesus, realmente, como sair da divina vontade depois de saber tudo isso, depois de ter todo esse conhecimento? A gente está cercado, porque assim, não tem como eu falar que eu não conheci, que eu não entendi, que eu não entendi. Se eu entendi e não fiz de tudo para viver isso, eu já sei o que me espera. Jesus, me ajuda a falar, Senhor. Me ajuda, Pai, a falar o que o Senhor me explicou. Por que que a gente, porque tem esse muro de luz? Por quê? A gente já sabe a verdade. Não tem como, quando você estiver diante de Deus, vai ser tão, não tem como você esconder e falar. É muito complicado, é justiça. Você sabia, você já sabia o que Deus queria. Você já sabia qual é o plano de Deus, o que Ele queria, a vontade dele ser conhecida. E você teve todos os meios. Você tinha o conhecimento disso. Você tinha o conhecimento disso. Você tinha na sua mão esse conhecimento, na sua alma, tudo escrito lá. Essa verdade que Deus quer que a vontade dele seja conhecida. Ele te dá todos os meios para fazer isso. Ele te dá todos os meios para fazer isso. Então, se a gente não faz, é muito complicado. Muito complicado a gente não fazer, sabendo plenamente que é isso que Deus queria da gente. Que a gente está aqui estudando juntos, entendendo, e Deus dando muita luz, muito conhecimento. Além do que está aqui no livro, a gente está recebendo muito conhecimento, muito. Aqui estudando juntos, muito. Então, se eu fico só recebendo e retendo esse conhecimento e não falo, não explico para outras pessoas, não levo isso para as outras almas, que é isso que Deus quer, Ele dá para a gente poder doar também, porque o reino veio, a Luísa fez tudo o que tinha que fazer, todos os atos para receber o reino veio, o reino está na terra, mas as almas precisam conhecer. Então, aqui no nosso grupo, Jesus fala muito isso fica muito claro, ele desabafa muito sobre isso, e esses desabafos estão no livro do céu. Então, se a gente não viver na vontade dele, é querer o mesmo que ele quer, e ele fala muito sobre isso. Aqui no livro do céu, nos nossos estudos, nas nossas conversas, na luz que ele traz, ele sempre fala isso. Então, se a gente não faz o que ele tanto quer, o que ele chora pedindo, falando. Como que eu posso falar assim, eu vivo plenamente na divina vontade? Mas se o que mais dói no coração de Deus, o que ele mais quer, eu não faço. O que ele mais quer é que a vontade dele seja conhecida. Tudo que ele fez, tudo que a Nossa Senhora fez, tudo que Jesus fez, foi para isso. Eu sei disso, não tem como eu voltar atrás, não tem como, é isso que ele estava explicando. Não tem como voltar atrás, você já sabe. Você já sabe. Então, quando você estiver diante de Deus, Ele vai saber que você já sabe e você também vai ter consciência que sabia e não fez, e não quis fazer. Não, mas é porque eu não quis, é porque eu não tinha tempo, eu não tinha cabeça, Senhor, eu não tinha tempo, eu não tinha como fazer. Mas Ele dá tudo pra gente fazer, é Ele que faz, não é a gente, é Ele que faz. A única coisa que Ele quer da gente é a nossa vontade igual a dele, que a gente tenha a mesma vontade que Ele. Ele quer muito que a vontade dele seja conhecida. Então, você vivendo na divina vontade vai ser a mesma coisa. Eu quero muito que a vontade de Deus seja conhecida. Essa vontade vai ser sua, não é de Deus.
É sua, você e ele é a mesma pessoa, se torna um com ele. Então não é só falar, não é para falar assim, é a vontade de Deus. Se você pensa assim, que isso é a vontade de Deus, você está vivendo só fazendo a vontade dele. Se você vive com a vontade de Deus, a mesma vontade dele vai ser sua. E você que quer, eu quero muito que a vontade de Deus seja conhecida. Eu quero, e é Deus que está falando através de você, porque essa é a vontade dele, e a dele é a sua, é a mesma. Não é uma vontade dele que você faz, é a vontade dele que é sua, como um dom. A vontade dele é sua. Então, se ele quer muito que a vontade dele seja conhecida, você também quer. E querer que a vontade dele seja conhecida não é só falar isso. Ah, eu quero, Senhor. Eu quero muito que a sua vontade seja conhecida e ficar rezando. Não, é fazendo. É fazendo, é um ato concreto. É pegar e falar. Como que a vontade dele vai ser conhecida concretamente? Se a gente falar, se a gente testemunhar, eu vivo na divina vontade, eu vivo. E é assim, assim, Jesus me explicou isso, isso e aquilo. É assim, assim que eu vivo testemunhar. E aqui o livro do céu, e falar do livro do céu. Se a Luísa não tivesse escrito esse livro, como que a gente ia viver na divina vontade? Como que a gente ia viver se não tivesse esse livro, se não tivesse essas verdades escritas? Se Jesus só tivesse falado para ela e ela não tivesse escrito, não tivesse em papel, em caneta, no meio material humano que é usado para a gente absorver o conhecimento, naquela época foi isso, né? Absorver o conhecimento lendo o livro, um papel. E é assim que a gente soube de tudo isso. E hoje a gente tem um livro em PDF, então não tem desculpa, né? Tipo assim, tudo que é necessário para a gente conhecer tudo e partilhar isso, a gente tem todas as ferramentas, todas a forma, todo o jeito de fazer isso, alcançar milhões de pessoas de forma humana e ainda o orvalho benéfico, né? Que ele fala que que alcança na divina vontade esse conhecimento. Quando a gente está recebendo essa luz na alma, como a gente está unido, isso chega a todas as almas. Porque é ele que faz, o poder dele, ele fala, a vontade é da criatura, o poder é meu, ele tem esse poder de levar essa mensagem, esse conhecimento, essa luz para toda a humanidade. É igual o sol. Por isso que ele fala, a gente encerra o sol. O sol, ele tá lá no alto, brilhando e tá englobando toda a terra. A alma se torna sol. O que está iluminando aqui na sua mente, a sua mente brilhando, ilumina toda a terra, que significa todas as almas. O sol nasce para todo, ele não exclui ninguém. Então, por isso que ele fala, encerra o sol, encerra a criação. O céu, ele está em volta de todas as criaturas, de toda a terra. Então, você encerra o céu, você está ali englobando tudo, passado, presente e futuro. Então é isso, é receber os bens, viver essa felicidade. É na vontade divina que está essa felicidade. É na vontade divina. Agora, no reino do Fiat Supremo, teremos as cópias da soberana rainha. Assim que também ela suspira e espera este reino divino sobre a terra para ter suas cópias. Seremos como Nossa Senhora. Só viveu para Deus, viveu plenamente com a vontade divina. Nela, a vontade de Deus era dela. Então, ser cópia dela é isso, é vontade, a vontade de Deus não é de Deus, é nossa. A mesma coisa que ele quer, eu quero. E não é só uma forma de falar, é agindo, né, como ele. Que belo reino, porque será reino de luz, de riquezas infinitas, reino de perfeita santidade e de domínio. Nossos filhos deste reino serão todos reis e rainhas.
Todos pertencerão à família divina e real. Encerrarão neles toda a criação. Terão a semelhança, a fisionomia de nosso Pai Celestial. E por isso serão o cumprimento de nossa glória e a coroa de nossa cabeça. Terão a fisionomia do nosso Pai Celestial. E por isso serão o cumprimento de nossa glória e a coroa de nossa cabeça. Então fiquei pensando no que Jesus me havia dito e dizia em mim. Minha mãe, antes que soubesse que devia ser mãe do Verbo, não tinha penas nem dores. Muito mais que vivendo nos confins do querer supremo, era feliz. Por isso, aos tantos mares que possuía, faltava-lhe o mar das penas. Não obstante, sem estimar de dor, impeliu o suspirado Redentor. Não foi bem assim não, né? Ela teve sim o mar das penas. Mesmo antes de ser mãe de Jesus, ela já tinha penas e dores. E ele vai explicar por que ela sentia dor. A gente sente a mesma dor. A mesma dor. Então ela falou, minha mãe não tinha o mar das penas. Aí Jesus vai falar, tinha sim, minha filha, minha amada mãe, mesmo antes que conhecesse que devia ser minha mãe, tinha seu mar de dor. E este mar era a pena das ofensas ao seu Criador. Oh, como se doía! E além disso, esta sua pena era animada por uma vontade divina que possuía, que contém a virtude da fonte, e tudo o que se faz nela tem virtude de transformar as mais pequenas coisas, as gotas de água no mar interminável. Então era uma dor muito grande por ver Deus ofendido. Ela sentiu uma pena imensa, um mar de dor por ver as ofensas ao seu Criador. Ela se doía muito, porque era uma pena que era na divina vontade, era sentir a pena da divina vontade, a pena que ela sentia a dor do próprio Deus nela, a dor dele nela. Ele estava plenamente nela, ela é cópia dele, ela possui a vontade dele, e a vontade dele é rejeitada, ele é ofendido. E ela sentia a pena como se ela mesma fosse a ofendida. É igual um filho. Ela é igual um filho. Quando o nosso filho está sofrendo, a gente sente como se tivesse na gente a dor. Como se a gente estivesse sofrendo. Mesmo antes de ser mãe, ela já tinha esse amor por Deus, que era do próprio Deus. Ela já tinha esse amor antes mesmo de ser mãe de Deus, antes de ter Jesus no seu ventre. Ela sofria muito vendo as ofensas ao seu Criador, a Deus. Era a pena dele mesmo, que ele tá nela, ela tem a mesma vontade que ele. E ela se doía muito, e além disso, esta sua pena era animada por uma vontade divina que possuía, que contém a virtude da fonte. E tudo o que se faz nela tem virtude de transformar as mais pequenas coisas, as gotas de água no mar interminável. Uma pequena ofensa que ela via Deus sofrendo era um mar de dor. Uma pequena ofensa se transformava num mar de dor. Porque era por causa do conhecimento que ela tinha, né, do plano de Deus, do que Deus queria, para que Deus criou o ser humano, que o ser humano foi criado para viver com a vontade divina, que não é só ela que ela vivia plenamente na vontade divina, mas ela sabia que todos foram criados para isso também. Ela sabia que o mal, que todo o sofrimento, todas essas ofensas era por causa do pecado original, da desobediência a Deus, que é a desobediência a Deus lá no Éden, tudo que aconteceu. A partir disso veio todo o sofrimento, tudo o que aconteceu, tudo ela via e sabia de tudo isso. Então era uma pena, uma dor ver o homem na desordem e ela sabendo o que precisava para voltar à ordem da criação, o que ia
Então, era uma pena saber de tudo. E a gente vive a mesma coisa que ela. Quem vive na divina vontade tem essa mesma dor de ver as ofensas ao Criador. Quando a gente vê as ofensas ao Criador, o pensamento das pessoas, o que elas pensam, o que elas estão fazendo, meu Deus, como dói. Não é uma coisa que a gente fica indiferente, porque você tem a mesma vontade que Deus tem, Ele está em você e Ele está sendo ofendido, é Ele que está sendo ofendido, você sente uma dor por causa dessas ofensas, sente, meu Deus, uns estados de ânimo assim, de dor mesmo por causa de ver a situação das almas, as ofensas a Deus. E é um mar, parece assim, como se fosse assim, né? Ah, tem gente que pode ver a mesma notícia, lá, a situação um vídeo que a gente viu esses dias, a mulher falando que tem gente que faz terapia no ChatGPT, ela faz, namora com o ChatGPT, meu Deus. Tem gente que vai ver aquele vídeo e vai sorrir, e vai falar, nossa, engraçado, olha que engraçado, não vê, não vê a gravidade da situação, não entende, não se dói, não se importa. Ela não dói nada na pessoa, ela acha engraçado. Mas a gente vê a situação, meu Deus do céu, que horror. Você fica sentindo uma dor, transforma numa coisa que para as outras pessoas é pequeno, que é insignificante. Você só fala assim, nossa. Mas para quem vive na vontade divina é uma dor, é uma pena. Você sente, você olha, você vê com os olhos de Deus. Você vê com os olhos de Deus. Minha vontade não sabe fazer coisas pequenas, mas todas grandes. Então é verdade que só bastou abrir a boca para dizer Fiat, para estender um céu do qual não se vêem os confins. Um Fiat para formar um sol que enche de luz toda a terra e tantas outras coisas. Isto diz claramente que se minha vontade age ou investe um átomo, um pequeno ato, aquele pequeno ato se torna mar. Deus, para criar tudo, falou só uma palavra, Fiat, faça-se. Então, a vontade dele não faz coisas pequenas, só coisas grandes, imensas, infinitas, eternas. Com uma palavra, ele criou o sol. Com uma palavra, ele criou o céu, estendeu o céu, do qual não se veem os confins. Isso diz claramente da potência dos atributos da vontade de Deus. Ela só faz coisas grandes, infinitas, eternas. Então, quando a vontade dele age, ou investe um átomo, um pequeno ato, por que ele está falando a vontade dele investe um átomo, investe um pequeno ato, que ela fica bilocada na criatura. Quem vive na divina vontade, o pequeno ato que está sendo feito, uma respiração, os átomos, cada partícula do seu ser, que é os átomos, está investido por uma vontade divina que está agindo. Ela biloca no seu pequeno ato, na sua palavra, no seu caminhar, em tudo, no seu pensamento. Isso não é grande. Um pequeno ato que é feito na divina vontade não é pequeno, é grande, infinito, porque está sendo investido por uma vontade divina e ela não sabe fazer coisas pequenas, ela só faz coisas grandes e infinitas, que faz o bem a todas as almas. Então você pensa assim, mas é muito pequeno. Eu faço eu falo da divina vontade, mas eu quase ninguém vê o vídeo, eu vou ver lá no alcance do vídeo, não alcançou ninguém, é muito pequeno esse ato,
Às vezes a pessoa pensa racionalmente, no fundo, ninguém vê mesmo, não vou fazer. Não vale a pena todo esse sacrifício para fazer uma coisa que quase ninguém vai ver, vai comentar, não vai viralizar na internet. Então, não vou fazer, não é tão importante assim. Você não consegue enxergar a importância desse ato de pegar seu celular e partilhar essa vida na divina vontade. Às vezes a gente não consegue alcançar a dimensão disso, sabe? Você pensa que é uma coisa assim insignificante. E aí você deixa de fazer porque é insignificante. E como você tem que fazer um sacrifício do seu eu, muitas vezes do seu eu que não quer falar, que não quer abrir a boca, que não quer partilhar, que não quer fazer. E ainda ter que se sacrificar, acordar mais cedo, dormir mais tarde, sei lá, o que você vai ter que fazer para estudar, para ter essa atenção toda. Aí você não consegue enxergar a grandeza disso. Você vê como uma coisa pequena, insignificante, que não tem. Mas ele está falando aqui, é a vontade dele. E a vontade dele bilocada num pequeno ato é grande, é infinito, é eterno. É a vontade dele que está fazendo, não é você. É a vontade dele que te investe e fala e faz. E é grande, é grande. Vê o sol como tá brilhando lá o tempo todo, desde que Deus criou. Então a gente vê a grandeza de quando a divina vontade age ou investe um pequeno ato. Olha o que acontece. Então esses atos, pequenos atos, mas investidos pela vontade de Deus, são infinitos, infinitos. Aquele pequeno ato se torna mar. Esse pequeno ato, você vê, insignificante, se torna mar. E se desse a fazer as coisas pequenas, suplique. Não, peraí. Isto diz claramente que se minha vontade age ou investe um átomo, um pequeno ato, aquele pequeno ato se torna má. E se desse a fazer as coisas pequenas, suplique com sua virtude regeneradora, fazendo delas tantas em número, que o homem não pode chegar a numerá-las todas. Quem pode chegar a numerar quantos peixes e quantas espécies há no mar? Quantos pássaros e quantas plantas enchem a terra? Portanto, o pequeno te ama e minha vontade se torna mar de amor. O pequeno te ama e minha vontade se torna mar de amor. Aí você fala, então eu vou só falar eu te amo para Deus, é um mar de amor já. Esse ato, o pequeno te amo, esse ato de você saber o que Deus quer. Ele quer muito que a vontade seja conhecida. O meu pequeno te ama é pegar meu celular e fazer isso acontecer. É pegar meu celular e gravar o livro do céu e colocá-la no YouTube. Saber, Deus vai ver no seu coração a sua intenção, o seu desejo, a sua vontade. Qual que é a intenção, qual que é o propósito disso? Jesus, para a sua vontade ser conhecida. Que o Senhor quer tanto, porque é para isso. É um ato de amor. Então, esse ato de amor, esse pequeno te amo, se torna um mar de amor. Se torna um mar de amor. É um pequeno ato, um pequeno ato. Mas se torna um mar de amor. A pequena oração se torna mar de oração. O te adoro em mar de adoração. As pequenas penas em mar de penas, porque é a vontade divina bilocada na sua, que está sofrendo, que está rezando, que está adorando, que está amando a Deus. E amar não é só falar eu te amo. Amar é sacrifício, é doação. É saber o que o seu amado quer e fazer exatamente o que ele quer. Ele fala, eu estou sofrendo, eu quero isso. É meu desejo, eu ardo de desejo disso. E você fazer
e você fazer algo para realizar esse desejo, isso é um eu te amo, que se torna um mar de amor. Você fazer realmente, Deus fala, eu quero muito que a minha vontade seja conhecida. E você faz um ato para fazer isso, para cumprir isso, a vontade dele, o plano dele, o que ele tanto quer. É um eu te amo, que se torna um mar de amor. As pequenas penas em mar de penas, e se a alma repete em meu querer se eu te amo, sua adoração, oração e sofre nele, meu querer surge, forma as ondas altíssimas de amor, de orações e de penas, as quais vão descarregar no mar interminável do eterno, de maneira a pôr em comum o amor de Deus e o da criatura, porque uma é a vontade de um e de outro, tá vendo? Que ele tanto falou, é uma vontade só. Você quer só o que ele quer. A vontade dele e a sua é uma. É uma só vontade. Por isso, quem se faz dominar por minha vontade possui tantos mares por quantos atos faz nela. Cada ato que você faz, quem se faz dominar pela vontade divina e só vive na vontade divina, cada ato que faz são mares, mares de amor, mares de adoração, mares de oração, mares de penas. E enquanto há pouco tem muito, tem um querer divino que se deleita em fazer do pequeno ato da criatura o mar. Deus que ama fazer isso. Ele ama fazer isso, se restringir no pequeno e fazer infinitas coisas com esse ato pequeno, com esse pequeno ato da criatura. E um pequeno ato, por exemplo, quando uma pessoa, olha para você ver que é uma coisa que dá para a gente enxergar assim. O pequeno ato se torna o mar. Uma palavra que você fala para a pessoa, um testemunho que você dá da divina vontade, e a pessoa, aquilo toca o coração dela e ela vai fazer a consagração e viver na divina vontade e vive plenamente na divina vontade, né? Caminha nessa santidade. Eu li o que você falou, uma coisa que você falou, um comentário que você fez lá no YouTube. Eu vivo na divina vontade, né? Venho viver na divina vontade, é maravilhoso, e aquilo ali desperta uma pessoa para viver. Então, um pequeno ato que foi investido pela vontade divina, que ela quer ser conhecida, e você faz isso, faz ela ser conhecida falando isso. E aí a pessoa entra na divina vontade através desse ato. Por causa desse ato, que foi Deus que fez, bilhocado na sua alma, brilhou-lhe tanto para aquela pessoa, brilhou tanto. Aquela palavra que está lá, vontade divina. Às vezes é só uma palavra, sei lá, a pessoa tá buscando viver na vontade, teve uma inspiração assim no coração de viver só para Deus, de buscar a santidade. E aí ela vê essa palavra, vontade divina, e aquilo ali é a porta que ela entrou para viver a santidade. E já viveu o céu na terra, e Deus já tem outro paraíso na terra. Tem outra cópia de Nossa Senhora. Então é um pequeno ato. E acontece grandes coisas. Como a Nossa Senhora falou, né? Jesus falou, minha mãe também suspira. Por que ela também suspira? Porque essa é a vontade de Deus. Por que fala assim? A Nossa Senhora também suspira por esses filhos, por esses reis e rainhas. Ela deseja tanto. Por que ela deseja, suspira e quer muito? Porque Deus quer, e a vontade dela e de Deus é uma só. Então você também entra nisso. Você também quer muito que as pessoas vivam na vontade divina. Muito. Você quer como Deus quer. E como que isso vai acontecer? Se elas souberem que existe essa santidade, que existe esse conhecimento. Se você falar. Uma é a vontade. A gente tem que entender isso, gente. Não tem... tem que entender. É a mesma vontade de Deus. Deus quer muito ter os filhos dele na divina vontade. E você vive a sua vida também consumida nessa vontade. Você também vive nesse mesmo propósito. Você vive
Assim, não é que você vai, então eu vou pro mosteiro, vou ficar o dia inteiro só rezando, só adorando a Deus, só pegando esse livro e falando o dia inteiro. Não é isso que Deus está pedindo. É na sua vida mesmo. Você vai continuar vivendo a sua vida no estado que você tá, casada, com filho, trabalhando, mesmo assim, você vai viver consumida por essa mesma vontade de Deus. Ele quer muito esses filhos. Quanto tempo esse livro está na terra e não é conhecido? Então você quer muito, você descobre isso que Deus quer muito e você também quer muito. E faz de tudo, tudo para isso acontecer em atos verdadeiros, concretos. Por isso quem se faz dominar por minha vontade possui tantos mares por quantos atos faz nela. E enquanto há pouco tem muito, tem um querer divino que se deleita em fazer do pequeno ato da criatura o mar. E só com estes mares pode impor suspirar do reino do Fiat. Por isso se necessitava a nossa recém-nascida, a pequena filha de meu querer, que convertendo suas pequenas penas, seu te amo e tudo o que faz em mares que se comunicam com o mar do eterno, pode ter ascendência para pedir o reino de minha vontade. E agora a nossa parte é fazer o reino ser conhecido. A Luísa já fez a parte dela, está no céu, muito feliz e gloriosa. Só que essas verdades estão ocultas para muitas almas. Para muitas almas, essas verdades é como se não existissem. É como se não existisse. E para muitas é só uma história linda, um livro muito bonito da história de Luísa com Deus. Não entendem que é realmente uma santidade que é para todos. Não entendem realmente o que Deus quer. E aí a nossa parte é fazer essa vontade divina ser conhecida, ser a boca de Deus na terra para falar o que Ele quer. Depois disso pensava em mim. Meu doce Jesus, quando fala de seu querer, toca sempre, em grande parte, a criação. Por que será? E Jesus, movendo-se de novo, disse-me: minha filha, quem deve viver no reino do Fiat Supremo deve ter, pelo seu princípio, a sua origem e tudo o que a minha vontade fez por amor seu, e que está fazendo, porque não se ama minha vontade se não se conhece. Ela perguntou, meu doce Jesus sempre fala, quando fala da divina vontade, fala da criação. Toda vez. Sempre ele fala, né? Ela falou, ele toca sempre nesse assunto, em grande parte, sobre a criação. Por que, Jesus? Por que o Senhor fala tanto da criação quando fala da divina vontade? Minha filha, quem deve viver no reino do Fiat Supremo deve ter, pelo seu princípio, a sua origem em tudo o que a minha vontade fez por amor seu, e que está fazendo, porque não se ama a minha vontade se não se conhece. Quem vive na divina vontade deve saber o que Deus está fazendo por amor seu. Tem que entender que a criação foi feita para você, por amor de você, porque Deus te ama. Porque Ele está o tempo todo, através da criação, te amando. Ele fez tudo que Ele criou foi para o homem, e o homem tem que saber disso. Foi a vontade dEle que criou tudo, que conserva tudo e que ama o homem através da criação. E a gente tem que saber disso, porque se eu não souber, eu não vou amar. Como que eu vou amar a divina vontade se eu não conheço? Como que eu vou amar de volta se eu não sei que ela me ama o tempo todo? Que o ar que eu estou respirando é Deus que me ama, é amor de Deus. Que a divina vontade, ela está velada no ar que eu estou respirando. O ar que eu estou respirando. E esse movimento de respiração é um ato de amor da divina vontade, que ela fez tudo por amor seu. Você acordou mais uma vez, está respirando, dormiu muito bem, tudo é amor de Deus, tudo.
Não fica desanimado, pensando um monte de besteira e desanimado com a vida e querendo desistir de tudo. Não fica, porque você está aí vivo, respirando, com saúde. É mais um dia para viver esse amor a Deus, essa vontade de Deus. Mais uma chance, mais um dia. Então, quem deve viver no reino deve, por causa do seu princípio, sua origem e tudo que a minha vontade fez por seu amor. A gente tem que saber tudo, tem que entender tudo que a vontade divina faz e ela faz por amor nosso. Tem que entender isso. Porque, e o que ela ainda está fazendo? Porque para a gente amar, para devolver esse amor, para você tá recebendo, você tá respirando, é um ato de amor de Deus e você vive e respira por amor a Ele. E se você não souber que é isso, não vai amar de volta. Não se ama o que não se conhece. Agora, a criação é a vida falante da minha vontade. Em todas as coisas criadas, ela está escondida, como a nobre rainha, que para sair quer ser conhecida. O conhecimento romperá o véu que a esconde, para sair a reinar no meio de seus filhos. Nossa, isso aqui é muito interessante. A criação é vida falante, a criação fala da vontade de Deus. A criação fala da vontade de Deus, só que ela está oculta. A divina vontade está oculta em toda a criação. Está oculta no céu, oculta no sol, oculta no ar, oculta nos animais, nas plantas, na água, em tudo que foi criado, em toda a criação. E para sair quer ser conhecida. O conhecimento romperá o véu que a esconde, para sair a reinar no meio de seus filhos. O conhecimento romperá o véu que a esconde. O conhecimento de que de que ela está escondida, que é ela que está. Você vai conhecer que quem está te sustentando, te alimentando, matando sua sede, te aquecendo, cuidando da sua vida, é a divina vontade. Aí ela sai, porque você conhece e ama de volta. Para sair, ela quer ser conhecida. O conhecimento romperá o véu que a esconde para sair a reinar no meio de seus filhos. E quem mais que a criação pode fazer conhecer? Porque é vista e tocada por todos, com o ato sempre presente, o que faz minha vontade por amor das criaturas? Nossa, que incrível, Jesus. Quem mais pode fazer a vontade divina, fazer o homem conhecer o quanto Deus nos ama, o quanto Deus ama as criaturas. A criação é o exemplo mais perfeito para o homem entender como é amado por Deus. A criação. A criação é você tocar com a mão o amor de Deus por você. A criação. O sol todo dia brilhando, todo dia tá ali sem cessar, não independente. O homem tá ali, às vezes nem tá, o ser humano, independente se ele ama ou não a Deus, se ele corresponde ou não a Deus, se ele quer ou não Deus, se ele conhece, o sol tá ali cuidando. É a vontade divina que cuida do homem, que dá a vida, mesmo sem ser conhecida. Aí isso demonstra como Deus nos ama. Como Ele nos ama. A criação fala com notas muito claras, com uma voz muito clara. A criação fala claramente, eu te amo. A criação fala para o homem claramente, eu te amo. Deus fala, né, através da criação, claramente para o homem. Por isso que ele falou, é vida falante. A criação fala claramente para o homem, eu te amo. Deus te ama, Ele te ama.
24 horas, o tempo todo você está cercado e ele está falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Cada respiração você pode tocar com a mão o amor de Deus. Você sente nos seus sentidos, no seu sentido, você sente o sabor de uma fruta tão doce. Meu Deus, que delícia. E ele fez para mim. Maravilhosa essa fruta, essa manga, esse mamão, essa laranja. E como o Senhor ama, quantas frutas, quantas coisas o Senhor fez, que amor. A gente toca com a mão. Você come, né? Tipo, você come. É, é, é um amor palpável ali. Meu Deus, não sei falar direito, Senhor. Quem mais? Ele já tá falando aqui, né? Só o que tá aqui escrito. Quem mais que a criação pode fazer conhecer? Porque é visto e tocado por todos. Não tem ninguém que não tá vendo o sol brilhando, as flores lindas, o céu, o mar, toda a criação, os animais. Todo mundo vê, todo mundo vê. Então é uma coisa que não tem como não ver, não tocar. Mesmo quem é cego, falta um sentido, mas tem o outro. Sente o cheiro, o sabor das coisas. Quem mais que a criação pode fazer conhecer? Porque é visto e tocado por todos, com o ato sempre presente, o que faz minha vontade por amor das criaturas? O que faz minha vontade por amor das criaturas? Meu Deus, isso é muito incrível. Quem mais que a criação pode fazer o tempo todo, com o ato sempre presente? O tempo todo está acontecendo, o tempo todo você está respirando, você está olhando alguma coisa da criação. O tempo todo, um ato sempre presente. O tempo todo a criação está mostrando quanto Deus nos ama, o tempo inteiro. E ela quer ser conhecida. É a vontade divina velada na criação que está amando a gente, que está nos amando. É a vontade divina. Então, quando a gente sabe que é a vontade divina que me ama o tempo todo através da criação, esse conhecimento me leva a amar de volta. Ela quer ser conhecida, ela quer que a gente saiba, a vontade divina quer que a gente saiba que é ela que está velada na criação, que é ela que me ama. Ela quer que a gente saiba disso. Olha, minha filha, o amor apaixonado desta nobre rainha da vontade divina. O amor apaixonado da vontade divina. Ela chega a velar-se de terra para torná-la firme, a terra ficar firme. A terra é firme porque é a vontade divina que está ali. Ela que quer que a terra seja firme e a terra é firme porque ela quer. Porque Deus quer. A fim de que o homem possa caminhar seguro sobre ela. E enquanto caminha sobre o véu da terra que a esconde, lhe toma as solas dos pés entre suas mãos nobres e reais. É a vontade divina que faz isso, não é a terra. É a vontade divina. A terra é só um véu que está escondendo a vontade divina. Quem tá sustentando a gente é a vontade divina. Quem está sustentando a gente para a gente não cair, para a gente andar firme aqui na terra, não é a terra, é a vontade divina. Tanto a nossa vida humana, o nosso corpo, para a gente conseguir caminhar direitinho, andar de carro, tudo, e tudo o que acontece, tanto a vida espiritual, a nossa vida, para a gente não se desviar, para a gente andar no caminho certo, é a vontade divina. É a vontade divina. Ela é tudo, ela está velada em todas as coisas. Ela está velada em todas as coisas. Para lhe dar o passo firme, e enquanto se estreita seu nobre seio por meio da mãe terra as pantas do homem, ela gostaria de sair, gostaria de se desfazer do véu de terra que a cobre. Mas o homem caminha sobre ela sem sequer prestar atenção, para ver quem lhe sustenta a passagem. E é isso que a gente está aqui falando. Homem, quem sustenta sua passagem, eu estou aqui te contando, é a divina vontade. Ela quer ser conhecida. Ela quer que a gente saiba que quem sustenta o nosso passo
Quem nos dá a vida, quem deixa a gente não vacilar é a divina vontade, porque a gente anda aqui na Terra e não presta atenção nisso porque a gente não sabia. Agora a gente tem esse conhecimento e estamos aqui falando, levando essa mensagem para todo mundo entender isso. Quem te sustenta é a divina vontade. Quem sustenta seus pés para não vacilar e não cair é a divina vontade. É ela que está o tempo todo te amando, te sustentando através da terra, das plantas, do sol, te dando a vida, te fazendo feliz, te levando felicidade através da criação, sustentando a sua vida. Ela quer que a gente saiba, que todos saibam. Ela quer que todos saibam. Então, vou ter que ir onde eu achei que ia continuar. E dá para terminar, mas vamos lá. O Senhor fala o quanto o Senhor quiser. É muito lindo esse trecho, muito maravilhoso. Incrível, lindo, perfeito. Amém, Fiat. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.